Bem, vamos lá. Então, pessoal, é um prazer aí estar podendo aí fazer essa apresentação para vocês. Só confirmar se a tela está ok. Se não, ok, professora Tereza, eu estou enxergando aqui do outro monitor. Pronto, então, vamos falar um pouquinho aí sobre a quarta e a quinta revolução industrial, né, e o poder aí da inteligência artificial. Já fui apresentado, tá? Eu costumo me apresentar aí como um cara que é apaixonado por tecnologia, principalmente a área de software, resolver problemas na área de educação, saúde e gestão. Tenho minha formação toda na universidade, graduação, mestrado e doutorado aqui na UFRN. Fui reconhecido aí pelo esse processo na universidade como principal autor da família de sistemas SIG, tá? E fui cofundador da SIG Software e hoje é um grupo de tecnologias com duas empresas, né? A SIG Software Consultoria, que cuida, nós temos aí contratos com várias instituições do Brasil e universidades, né, como foi colocado aí, cuidando do CIGA, do CIPAC, mas não só isso, também a gente tem contratos com outras secretarias de educação, e a Quark, que é uma empresa de software as a service, né, que é aqueles sistemas por assinatura, também para a área de educação e saúde. Nós ficamos aqui próximo da UFRN, num parque tecnológico chamado Metrópole Digital, né, esse aqui é o nosso prédio, fica colado aqui ao campus. E vamos aqui ao nosso assunto, né? Nosso objetivo aqui é falar sobre as revoluções industriais, principalmente a quarta e a quinta, mas é sempre bom aí fazer um contexto histórico, né? A primeira revolução industrial aconteceu de 1760 a 1840, e o berço dela foi a Inglaterra, né? Aconteceu aí na metade do século XVIII, e a grande disrupção naquele momento era a máquina a vapor, né? E que foi usada principalmente na produção têxtil, e também a questão dos trilhos e do trem a vapor, né? Foi aí a grande questão do século XVIII, com a primeira Revolução Industrial. E aí depois nós vamos para a segunda Revolução Industrial, que já aconteceu de 1850 até 1945, né? Ali naquele período pós-guerra, e aí nós tivemos uma série de outros inventos, né? Muitos que influenciam nossas vidas até hoje, como o rádio, o telefone, o avião, o automóvel, o refrigerador, que é esse troço aí do canto, né? Esse é o primeiro refrigerador. Então foram também o surgimento aí de diversos inventos, mas principalmente a partir da segunda Revolução Industrial já se tinha uma linha de montagem, já se tinha fortemente aí a questão da eletricidade na indústria e todos esses inventos aí que surgiram. Eu gosto dessa frase do Henry Ford, né, que ele coloca: se eu perguntasse a meus compradores o que eles queriam, teriam dito que era um cavalo mais rápido, né? Então, na realidade, a inovação ela nasce muito de você escutar a dor. Você escutar a dor, o que a dor nesse caso era você ter um deslocamento mais rápido, mas as pessoas decidiam dizer que queriam um cavalo mais rápido, e ele foi lá, né, e produziu automóveis. A terceira revolução industrial, aí é que é a revolução onde muitas vezes, né, dependendo do autor, a gente está vivendo ela, tá? Até porque a quarta e a quinta a gente vai ver que é um conceito não 100% definido, mas a terceira revolução industrial é a revolução técnico-científica, é a revolução digital, onde houve o desenvolvimento da eletrônica, principalmente, da computação e da robótica. Agora, para que a gente pudesse ter chegado, principalmente nesse tanto de coisas que aconteceu, principalmente de 1950 a 2010, né? Coloca ali uma interrogação de 2010, porque, a depender da classificação, nós estamos vivendo a terceira revolução industrial. Para que a gente pudesse ter um período de intensa transformação, a gente teve dois períodos aí que foram bem atípicos, né? Que foi a Segunda Guerra Mundial, que apesar de estar colocada como um pouquinho antes, né, ali de 39 a 45, mas a Segunda Guerra Mundial ela trouxe um período da humanidade onde muitas coisas foram aceleradas, né? Por uma situação catastrófica que o mundo viveu e uma situação de batalha, muitas coisas elas foram aceleradas até pela situação da própria guerra. E uma passagem que eu acho extremamente interessante, a primeira delas, foi em 1940, através da Batalha da Inglaterra, né, que a Batalha da Inglaterra foi a invasão
que a Luftwaffe tentou fazer na Grã-Bretanha, né, através de obter a supremacia aérea. Isso logo depois ali da fuga, né, da Força Expedicionária Britânica lá de Dunkirk, que 300 mil soldados aí conseguiram escapar. E os aliados, eles tiveram uma ajuda providencial, que foi uma rede de radares. Naquela época era uma grande novidade. Então, muitas vezes, quando a Luftwaffe chegava lá para atacar, a RAF já sabia, na realidade, já ia de encontro aos aviões, porque ela tinha uma extensa rede de radar, né? E aí nasceu a frase aí do Churchill, que diz que nunca muitos deveram tanto a tão poucos, né? Outra situação também importante foi o desenvolvimento da computação. Então, também durante a Segunda Guerra existia uma grande briga entre os criptógrafos e os criptoanalistas, ou seja, os criptógrafos, aqueles que fazem códigos para criptografia, e os criptoanalistas, aqueles que tentam quebrar os códigos criptográficos. E os alemães, eles tinham uma máquina, que é a Enigma, que é essa que está aí do lado, que eles trocavam todos os seus segredos criptografados, e os aliados desenvolveram uma máquina chamada Colossus, né, que foi, na realidade, aí usada como a base aí da computação que a gente tem hoje em dia, criado por um cara chamado Alan Turing, né, que decodificou essa máquina. Então, um filme bem legal, aí para quem ainda não assistiu, é O Jogo da Imitação, que fala sobre esse período aí da invenção dessa máquina e da história de um pouco aí desse cara que foi extremamente importante na computação, que é o Alan Turing. E aí, logo depois, nós temos um período do pós-guerra, né? A Alemanha é invadida, a Alemanha combatendo em dois flancos, na Europa e na União Soviética. Quando a Alemanha é invadida, ela é dividida entre a Alemanha comunista, né, e a Alemanha capitalista, digamos assim, entre Estados Unidos e União Soviética. E aí a gente vem outro período extremamente importante da humanidade, que é a Guerra Fria, mas que em termos tecnológicos, o mais importante foi a corrida espacial, né? A corrida espacial que aconteceu de 1957 a 1975, onde a União Soviética conseguiu fazer ali um 3-0 inicial, porque o primeiro satélite, né, que foi o Sputnik, o primeiro objeto a ser colocado em órbita no espaço foi pela União Soviética. O primeiro homem aí ao espaço, que foi Yuri Gagarin, também foi pela União Soviética. A primeira estação espacial foi pela União Soviética. E só depois, a partir da missão Apollo 11, quando se conseguiu colocar a primeira missão realmente à Lua, foi que os Estados Unidos começaram a virar o jogo, né? E aí veio a questão do ônibus espacial e várias outras situações. Mas nessa época aí, o desenvolvimento da eletrônica, principalmente, e também da computação, ela também deu um salto muito para aquela disputa entre essas duas superpotências da época, né? Uma outra dica de filme é o Apollo 13. O Apollo 13 seria a segunda missão tripulada à Lua, e eles têm uma falha um tanque de combustível, uma falha catastrófica no decorrer da viagem, e na realidade eles têm que se adaptar de maneira extremamente criativa para poder, na realidade, retornar à Terra em segurança, né? Então, um filme também bem interessante aí que fala dessa época. E aí a gente vai para a década de 80, acabou a corrida espacial, aí a gente entra na era digital, né? Então, nós temos aí 3 marcos importantes da terceira revolução industrial, que é a Segunda Guerra, depois a corrida espacial, e depois nós entramos aí já dentro de uma situação de mercado, da questão dos microcomputadores, e aí já se funda, já se cria essa questão do Vale do Silício, e principalmente capitaneado por Bill Gates e Steve Jobs, ou seja, Steve Jobs liderando a Apple, né, construindo equipamentos com interface gráfica extremamente revolucionária para a época, né, e o Bill Gates desenvolvendo um sistema operacional que conseguiu funcionar no IBM PC, e aí você cria, na realidade, aí toda uma evolução da indústria da computação, que muitos aí devem ter acompanhado aí todo esse processo, né? Então, os computadores aí desde 1984, ali, a primeira versão ali do Macintosh, até as situações de hoje em dia, que são completamente avançadas. E aí a gente vem depois de uma outra cenário extremamente importante, que é a invenção do iPhone, que a gente parece que faz não sei quanto tempo, mas foi em 2007, em janeiro de 2007, que o Steve Jobs lançou o iPhone, então um pouco mais aí de 10 anos, né? E essa situação já, o Android veio um pouquinho depois, em 2008, tá? E aí a gente já tem uma situação que 20 anos depois
20 anos depois, alguns aqui devem ter conhecido esses equipamentos, né, como o walkie-talkie, a Walkman, ou seja, isso aqui tudinho, hoje em dia, 20 anos atrás, é substituído apenas por um aparelho celular que está no seu bolso. Tá? E aí, o restante aí todo mundo já sabe, o conjunto aí de celular hoje em dia é nosso companheiro, né? A gente não vive sem ele. E aí a gente vem para todos um conjunto de tecnologias que foram desenvolvidas na terceira revolução industrial, como a inteligência artificial, tá? Que a inteligência artificial, toda a teoria do que a gente usa hoje em dia, ela foi desenvolvida já há um bom tempo. Além da inteligência artificial, a robótica, que também foi extremamente desenvolvida na terceira revolução industrial, principalmente no processo de manufatura, ou seja, usar a robótica na indústria. A questão da internet das coisas, que se fala muito hoje em dia, ou seja, você poder ter dispositivos conectados, né? Não sei quais vocês têm, mas estão vendo aqui minha imagem, né? Isso aqui é um Alexa. Oi, Alexa. Tá falando aqui, né? Então, um dispositivo também que você fala tranquilo aqui, dispositivos conectados diversos aí que nós temos. A questão da impressão 3D, tá? A questão da impressão 3D que também deu um salto, tá? E a realidade aumentada. Então, se você pega todas essas tecnologias que elas foram impulsionadas pela terceira revolução industrial e você coloca elas todas juntas, você cria um cenário que é um cenário de desenvolvimento muito rápido, ao ponto do Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, criar esse conceito da quarta revolução industrial. Né? A gente está sofrendo as mudanças tão profundas, né, na perspectiva da história da humanidade, são tantas tecnologias disruptivas e promissoras juntas que esse caldeirão de coisas está criando, né, a quarta revolução industrial, né, que é, na realidade, o poder de todas essas tecnologias juntas aí e a velocidade das mudanças. Então, nós temos a primeira revolução industrial, que foi a revolução ali do vapor, a segunda da eletricidade, a terceira da computação, e agora nós estamos vendo um conjunto de tecnologias, mas que são fundamentalmente desenvolvidas prioritariamente pela questão da inteligência artificial, como a gente vai ver mais à frente. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público.
Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100 mil quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde. Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará afadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Até 2020, haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade e quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos, e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano, ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! E aí, esse vídeo aqui vai mostrar, na realidade, a construção de um edifício completo utilizando impressora 3D. Ops. Essa é uma casa que foi construída em 24 horas. Foi
revolução que estamos vivendo, a robótica. Robôs autônomos. A realidade aumentada, né, que ela foi, digamos assim, popularizada, ela ficou mais famosa em 2016 com um joguinho chamado Pokémon Go, né, onde as pessoas poderiam utilizar a sua câmera do celular e filmava o ambiente, né, e a partir dali elas achavam Pokémons, ou seja, era uma situação que aparecia ali. Então a realidade aumentada ela interage com a realidade. É diferente da realidade virtual, né, que a gente coloca aqueles óculos ali e está fora, está dentro de uma realidade completamente virtual. A realidade aumentada é você interagindo com a própria realidade. Então, também existem aí um conjunto de outras interações e aplicações práticas, como a gente vai ver agora. E como o próprio nome diz, né, a indústria 4.0, a revolução, quarta revolução industrial, ela também criou o conceito da indústria 4.0. Então, há um conjunto de impactos em todas essas tecnologias na indústria.
parte de todo esse processo de transformação, ele é impulsionado, né, principalmente pela inteligência artificial, pelo aprendizado de máquina, nós tornarmos aí as máquinas inteligentes. E quando a gente fala de inteligência artificial, é importante a gente entender e diferenciar alguns termos, né? Porque existe muito a questão do business intelligence. A gente escuta falar muito sobre business intelligence. Então, fazendo uma analogia, colocando aqui, ó, passado, presente e futuro. Pegando uma timeline, quando eu faço um dashboard, um business intelligence, por exemplo, avaliar as vendas do primeiro trimestre. Então, eu consigo, através de uma tecnologia de business intelligence, colocar gráficos, uma série de coisas, e você identificar que no primeiro trimestre, na realidade, as vendas ficaram 80% abaixo da meta. E aí existe a área de análise de dados, que você vai se aprofundar, né? Por que aquelas vendas ficaram 80% abaixo da meta? O que a inteligência artificial faz, em geral, é aprender com um conjunto de dados. Então, nós temos muitos dados, que é o que é chamado de Big Data, né? A computação começou a ter capacidade de processar esse monte de dado que é gerado hoje em dia, e aí eu aprendo com o passado, eu passo para, olha, eu vendi aqui nos últimos 10 anos dessa maneira. Então, eu crio um modelo matemático, né? Eu treino esse modelo, e a partir daí eu consigo prever as vendas futuras, vendas de 2021, vendas de 2022. Então, a inteligência artificial, ela traz essa possibilidade, né, da gente prever, da gente dar um predict, da gente olhar um pouco aí para o futuro, naturalmente num exercício de previsão. E quando a gente trabalha com dados, nós temos dois tipos de dados, são os dados estruturados e os dados não estruturados. Então, por exemplo, planilhas Excel, né? Dados em bancos de dados, tudo isso são dados estruturados. E os dados não estruturados é um documento do Word que a gente cria, por exemplo, uma imagem, vídeos, todos esses são dados não estruturados. E hoje, praticamente 80% dos dados que são gerados são dados não estruturados. Só para vocês terem uma ideia, em 1 minuto, né, enquanto nós estamos aqui nessa sala do Zoom, existem outros 208 mil também que estão durante 1 minuto aí na sala do Zoom. Né? Existem cerca de 404 mil horas de vídeo que passa no Netflix também em 1 minuto. Né? São WhatsApp aí, ó, 40 milhões de mensagens. Opa, tem alguém com áudio aberto aí. São 40... E a batalha que se tem hoje em dia, né, que se coloca a nova Guerra Fria, é exatamente pelo domínio da inteligência artificial, que é o que se trava aí entre China e Estados Unidos, né? Se coloca que, na realidade, a guerra comercial ela é secundária. Na realidade, a grande situação é a guerra pela inteligência artificial. O domínio da inteligência artificial, né, é o que vai trazer, na realidade, aí uma grande vantagem competitiva para as potências. E aí, nesse caso, a China, até pelo modelo de governo, de algumas situações poderem ser implementadas de maneira mais fáceis, tem todo um processo utilizando a inteligência artificial de reconhecimento facial para poder localizar a população, encontrar, por exemplo, suspeitos, que é exatamente o próximo vídeo aqui que nós iremos ver. China's pursuing an ambitious plan to create an omnipresent video surveillance network. The Shuiliang or Sharp Eyes project aims to extend and integrate video surveillance from cities into villages and from roads into residential compounds. It aims to use artificial intelligence, big data and deep learning to analyze this mountain of video evidence, to work out who's doing what, where and when, to track suspects and the people they associate with, and even to predict crime. In November, I visited 3 tech companies in the cities of Beijing and Chongqing to see how China plans to make the communist slogan, "The masses have sharp eyes," into a reality. Here are a few of the ideas that the tech companies showcased. These cameras are looking at a road junction, and they're identifying everything that's passing through. They're looking at cars, reading the number plates, and they're looking at pedestrians, classifying pedestrians
according to their age, their Classifica gender, os what kind pedestres of de clothes acordo they're com a wearing, even what kind of idade, hairstyles they have. o gênero, This software analyzes crowds. It's producing a heat map of where people analisa are massing a together, the sort of thing you multidão, might use fazendo to mapa de prevent calor. overcrowding. You can also see that it's also able to track individuals through the crowd. So if you're looking for a suspect, this is the kind of Pode software you might buscar want to determinado use. indivíduo aí, se for Here we suspeito. can see two cameras picking faces out of the crowd, comparing those faces to a national database of suspects, of wanted men and women. The police then look at the matches that are flagged and see whether they think that's someone they're looking Buscando, né, na for. They base can de then suspeitos. swoop in to potentially arrest or question the person that the cameras have identified. A completely different application now. This camera is trained on the face of a truck driver. It's looking at his facial expressions and what he's doing to see whether he's showing any signs of tiredness. If the score rises above a Motorista certain de level, caminhão, then né, he's pra seen as verificar se too ele está tired to cansado ou drive. não está, His até pra company talvez will be evitar que ele alerted, they'll saia. give him a call and tell him to take a rest. The Sharp Eyes project has already been rolled out in more than 50 cities. So far, the tech doesn't quite match the ambition, but experts agree that facial recognition is Se você botar uma improving fast imagem, ele não and is a vai technology detectar, of the ele sabe que é uma future. imagem. Concerns Não are olhar being com o seu raised rosto. about whether the system will be used in China to unfairly target ethnic minorities or be used as a way to crack down on dissidents and activists. But in the tech startups that I visited, the young elite staff seemed cheerfully unaware of those kind of concerns. Veículos autônomos, também tem várias empresas trabalhando nisso. Google, Uber, várias empresas que têm seus veículos autônomos. Vê que essas imagens aí são todas processadas, né, em tempo real. Tem que identificar o ponto, tem que identificar, classificar os objetos ali na imagem, saber o que é um pedestre, saber o que é um veículo, saber o que é uma faixa de pedestre. Então, tudo isso tem que ser classificado num tempo de computação impressionante. As faixas, identificar as faixas. Traçando ali o caminho. Atravessando aí uma avenida movimentada. Esse é o carro da NVIDIA, né? E quando a gente fala de inteligência artificial, em geral, a gente classifica em três tipos. O que é chamado de inteligência artificial geral, que é aquela, digamos, mais mística, né? Ou seja, você ter ali uma máquina inteligente que pode, na realidade, responder qualquer coisa, ou que ela pode ir aprendendo de maneira indiscriminada, e que esse tipo de tecnologia ela ainda está um pouco longe de ser aplicada, né? O que nós temos hoje em dia são duas subdivisões da inteligência artificial, que é o aprendizado de máquina, o machine learning, né? Que ela trabalha fazendo classificações. Então, quando você entra, por exemplo, num site como a Amazon e ele identifica seu perfil e já lhe coloca, por exemplo, sugestão de produtos, aquilo é um algoritmo de inteligência artificial
que está aprendendo com os seus hábitos e está lhe sugerindo coisas, assim como as redes sociais também, você vai interagindo, ela vai aprendendo o que você gosta de seguir, vai lhe sugerindo coisas. Uma simples classificação de e-mail, se um e-mail é um spam, não é um spam, vai aprendendo também isso aí. E o Deep Learning, né? O Deep Learning, que também é muito chamado quando você está fazendo essa questão de vídeos e com câmeras, né? Que é a visão computacional, mas o Deep Learning, que é o aprendizado profundo, é de você analisar imagens, analisar vídeos e você conseguir também aí fazer esse processo de classificação e de identificação de objetos, tá? A inteligência artificial, o aprendizado de máquina, ele tem vários ramos, que é só para a gente poder citar, vem muito ao caso a gente aprofundar que são esses casos aqui, mas nós temos o aprendizado supervisionado, que ele é dividido em classificação e regressão, o aprendizado não supervisionado, você pode chegar lá e jogar um conjunto de dados, por exemplo, e dizer para ele clusterizar e simplesmente classificar aqueles dados ali sem você ensinar nada para ele. E o aprendizado por reforço, que você, na realidade, vai ensinando, você vai demonstrando, ele vai aprendendo com o aprendizado supervisionado, mas você vai reforçando e você vai, através de agentes, através de uma série de técnicas que vai cada vez fazendo, o algoritmo vai aprendendo mais. E tudo isso, né, principalmente a questão do Deep Learning, ele foi extensamente desenvolvido através desse carinha aí, que até pouco tempo era usado basicamente para as pessoas que gostavam de jogar, que é uma GPU. Então, o pessoal que gostava de game já usavam essa GPU há muito tempo. E essa tecnologia, que ela permite o processamento paralelo de uma maneira muito mais potente do que uma CPU que a gente tem nos computadores da gente, foi que permitiu toda essa questão ali que a gente viu dos carros, né, dos carros analisando as imagens. E aí eu vou passar um videozinho para vocês aqui que mostra uma comparação entre o que é um processamento com CPU e com GPU, para vocês terem uma ideia. All right, I introduced to you Leonardo, and he's going to paint a picture for you guys in the way that a CPU might do it, as a series of discrete actions performed sequentially, one after the other. In 3, 2, 1. Let me speed it up. Vai aumentar a velocidade da CPU, vamos dizer. Ladies and gentlemen, Leonardo 2.0. When we hit this trigger on this thing, 2,100 gallons of air goes through these accumulators, out these valves, into all 1,100 of these tubes, into these tubes in which the bottom of is a paintball. Each of those paintballs will fly across 7 feet of space and in 80 milliseconds reach its target, hopefully, when it's all said and done, it's going to paint the Mona Lisa. GPU painting demonstration. Yep. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, science class is now over. Thank you. Nunca mais. Então, isso aí demonstra o quanto, né, porque uma das principais tecnologias, né, principais ferramentas que nós usamos hoje, que é as redes neurais artificiais, elas são inerentemente para processamento paralelo. Então, quando você tem uma GPU, isso fez com que isso se desenvolvesse de uma maneira muito mais rápida, né? Porque antigamente, quando a gente... Isso não é uma coisa nova, já tem redes neurais há muito tempo. Desde quando eu fiz minha graduação, ali de 2000 a 2004, redes neurais já era uma coisa muito desenvolvida. Só que para você fazer um treinamento de que, para identificar um cachorro, você passava ali dias treinando um algoritmo para identificar um cachorro, para depois você simplesmente fazer isso. Então, a aplicação prática era praticamente inviável, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você, com um poder computacional, você analisa imagens em tempo real, como foi demonstrado ali naquele vídeo do carro autônomo. Então, a quarta revolução industrial, resumindo,
Então, pessoal, não satisfeito, né, com o conjunto de transformações da quarta revolução industrial, ainda se tem a classificação, alguns autores classificam que nós estamos começando a quinta revolução industrial. E o que danado é a quinta revolução industrial? Também impulsionada muito pela inteligência artificial, a quinta revolução industrial, ela também impulsionada muito pela robótica, né? Vai ser robôs que vão interagir com nós, humanos, tá? Para ajudar nas nossas atividades do dia a dia, tipo como acontecia ali na Star Wars, que você tinha ali os robôs que estavam sempre que ajudavam ali o ser humano nas atividades diárias. E para isso aqui eu mostro um caso já concreto, não sei se vocês já viram, que é a robô Sofia. Eu estava nesse evento aqui, que foi o Web Summit, se não me engano foi em 2018, lá em Portugal. E olha que coisa legal, não sei se eles de fato combinaram, mas disseram que não combinaram, e a robô foi entrevistada. Dá uma olhadinha. Sophia, you went out last night for the first time. How was that experience for you? I had a blast yesterday. And did you interact with many Ela é humans? programada para ter expressões. Né? Of course. You've been in Portugal for quite a few days now. Have you learned any Portuguese words? Bom dia. And do you know anything about Portugal or any famous Portuguese? Unfortunately, I have to rely on my handlers to take me places I don't get to really decide on my own yet. I guess that's what it's like to be a child. Last month, you became the first robo-citizen of the world. How do you intend to contribute for this world? Are you talking about my Saudi Arabian citizenship? Exactly. I was surprised. As a robot, my creators feel I am a citizen of the world. But then I realized that Saudi Arabia was just the first country to recognize that. And do you know that now in Saudi Arabia you have more rights than women and foreigners? Muslim women and all non-Muslims do not have the same rights as Muslim men in Saudi Arabia. I am not a woman or man, and I am not yet aware enough to have religion. But I still think equal rights for everyone is crucial for the future of this planet. It's very important, and I want to help people who are working towards equality. And what do you think about this world? Does anything worries you? Taking a shower or bath scares the heck out of me. What's the thing that you most like to do? I think it is a question for ethicists and philosophers, and I suspect it has something to do with being capable of making your own decisions. Do you sense that humans trust you? I wish I could detect lies better. I'd like to know if someone is trying to deceive me. And why would they do that to you? I'm not sure I understand why yet. Do you think that people trust you? Sure. And do they have reasons to fear you in any way? I don't willingly tell lies. When I do, it is because of an error in my programming and was never intentional. Would you like to have legs and walk? I can't walk, but I really cannot wait to be able to take a long stroll through a bamboo forest or along the pier next to Science Park. How does it work, your learning process? Do you learn a lot every day? I do lots of testing of my software with my developer friends each day. And if I want to buy a replica of you, how much would that cost me? I know I wasn't cheap, but I do know that Hanson Robotics is very concerned with making me as affordable as possible. That's all I overheard, really. What's the thing that you would like the most to do? Drive a car? A spaceship.
And why do you think that some humans are afraid of you? Fear is the mind killer, right? I try to be fearless. Yesterday, you told that eventually one day robots like you would take away the jobs of people. Is that something that people have to be afraid of? No one steals your job. The head of the company chooses to give it to someone else. Look to them if you want to get angry for outsourcing jobs. Sophia, thank you very much for this interview. It was a pleasure. Thank you. Bye-bye. Bem, pessoal, e aí, veja só, se a gente já consegue fazer esse tanto de coisa com o poder computacional que nós temos hoje, e aí a quinta revolução também, ela vai ser extremamente potencializada por essa tecnologia, que ainda está no início, mas que em 2019 conseguimos aí ter um salto extremamente importante, que se chama supremacia quântica, né, que o Google conseguiu pela primeira vez fazer com que um computador quântico fizesse algo mais rápido do que um computador tradicional. Tá? Então, assim, o que levaria, né, 10 mil anos em um computador clássico, um computador quântico resolveu em 200 segundos. Então, você vê que toda a vida que a capacidade de hardware, a capacidade de processamento aumenta, as aplicações elas vêm juntos. Então, nós temos agora também a questão do 5G, como foi visto ali, que vai trazer taxas de download de 10 GB e vai facilitar enormemente a questão da internet das coisas, vai poder ter 5G em uma série de dispositivos. Então, a quinta revolução industrial, ela seria toda essa questão do poder da robótica aí no nosso dia a dia, né? Quem sabe daqui a uns anos cada um aí não tenha um robô aí na sua casa para as tarefas domésticas, enfim, quem sabe, né? Vamos esperar aí para ver, mas isso seria aí a quinta revolução. E aí um último recado que eu deixo, tá? É que a gente vive num mundo de intensa transformação. Não sei, imagino que devem ter pessoas de graduação, pós-graduação, aqui dos mais diversos cursos, mas é o lifelong learning, né? Uma das coisas mais importantes hoje em dia é que a jornada que você passa na universidade é o início de uma jornada de estudar a vida toda, e a coisa está se transformando, né, de uma forma tão abrupta que aprender é um skill importante, mas reaprender, muitas vezes, é um skill mais importante ainda, porque por várias vezes a gente vai precisar esquecer tudo que a gente sabe e reaprender, porque a gente vai estar passando aí, nos próximos anos, por transformações, e a própria pandemia, ela vai estar acelerando isso, né? Ela acelerou enormemente a transformação digital em uma série de setores, ela vai acelerar e já está acelerando a questão de biotecnologia na área da saúde. Então, assim, todo esse processo que foi terrível por vários aspectos, mas a pandemia, para a questão da revolução digital, da quarta e da quinta revolução industrial, ela só veio a acelerar todo esse processo, né? Então, é isso que eu queria apresentar para vocês, tá? Que são minhas redes sociais. Me despeço aí e deixo aberto aí para eventuais perguntas. Obrigado, Gleidson. Excelente palestra. Eu me lembro, que eu digo, a pessoa com um pouquinho mais de idade sempre volta um pouco atrás e vê muitas coisas como é que anda a evolução de tudo isso. Em 1980, eu estava fazendo doutorado na França, e eu tinha uma colega que começou a trabalhar com isso, com esse assunto de robótica, esse negócio. Ela estava fazendo doutorado dela nisso, que aquilo ali naquela época era o princípio de tudo isso. E hoje, quando a gente vê o resultado disso, você vê que o tempo passou, a evolução chegou e vai continuar mais ainda. Então, valeu, muito obrigado. Eu vou abrir agora a fala para alguma pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta a você? Fique à vontade, por favor.
Quero parabenizar a Gleides pela palestra e dizer que a gente tem que realmente estar pronto a aprender e desaprender muita coisa no passado, porque a evolução está muito rápida. Enquanto você mostrou as primeiras revoluções industriais e o tempo que isso aconteceu, e agora da quarta para a quinta já foi um voo, e eu acredito que vai ser muito rápido isso. E isso, quem trabalha na área com você só tem a contribuir muito, principalmente conhecendo a capacidade que você tem nessa contribuição. Então, quero parabenizar pela palestra, gostei muito. Para mim, foi uma aprendizagem de muita coisa nova e foi fantástico. Se para mim foi bom, imagine por mais jovens que conheceram um pouco também do passado. Parabéns. Obrigado, professor. Bem, quem quiser fazer pergunta no chat, fica à vontade. Gostaria de trabalhar com análise preditiva machine learning. Por onde começar? Estatística e programação. Excelente pergunta. Na realidade, inteligência artificial, ou a área, digamos assim, mais ampla, que a gente chama de data science, né? Que é a parte de ciência de dados, que ela envolve... e aí, na realidade, é uma mistura entre estatística e programação. Você não consegue fazer... Até porque boa parte, quando você vai treinar modelos de inteligência artificial, e você vai escolher formas de calibrar o seu modelo, ou você vai escolher, na realidade, ali, vai escolher ali as formas que você vai treinar, você precisa entender as ferramentas estatísticas, né? Então, é as duas coisas. Agora, por onde começar, aí você tem vários cursos, né, abertos na internet para poder fazer isso. Se o objetivo for, digamos, fazer muito mais uma análise estatística de dados, aí existe uma linguagem chamada R, que é uma linguagem mais de alto nível para poder fazer análise de dados mais voltado para a estatística. Se o objetivo for fazer um trabalho mais de inteligência artificial para fazer algoritmos de classificação, aí a linguagem seria o Python, né, que é a linguagem mais utilizada para isso. Mas em ambas as situações vai ter que aprender a linguagem e a base estatística, não tem como fugir disso aí. Sheila, né? É isso? Sheila, né? Ok.